Olá, você que nos acompanha todas as tardes aqui, de segunda a sexta, no nosso Esportes em Cena. Estamos iniciando mais uma semana de muitas informações, muita coisa boa no futebol, no basquete, no tênis, no voleibol, todas as informações do esporte em geral, não só em Goiás, no Brasil e também no mundo. Hoje estamos aqui nessa segunda recebendo mais uma visita ilustre, né? Aqui só passam, felizmente, só convidados ilustres. O Felipe Albuquerque, diretor de futebol do Vila Nova, que vai nos fazer uma explanação, bater um papo, naquele papinho descontraído de sempre aí, que nós temos com os convidados, que os convidados nos deixam à vontade, e nós também tentamos seguir o mesmo caminho, né? Os deixando também à vontade. Com a presença de Igor Castanheira, o jornalista Igor Castanheira. Como é que tá, Igor? Boa tarde, Felipe. Boa tarde ao nosso querido Berco. Boa tarde aos internautas, né? Hoje a gente vai ter um grande prêmio especial, especialmente para a torcida do Vila Nova, né, Berco? A grande camisa do Vila autografada por todos os jogadores e que vai ser presenteada para o nosso querido telespectador, internauta que acompanha o Esporte em Cena. E hoje a gente vai tirar de toda a informação da montagem desse elenco que está surpreendendo a muita gente, né, Berco? É isso aí. E o convidado especial, Felipe Albuquerque. Um prazer muito grande, Felipe, ter você aqui conosco. É uma oportunidade também, né, que o Esportes em Cena tem de levar para as informações pontuais, né, sobre o Vila Nova e um pouquinho também da sua carreira, quem sabe. Você é tão jovem já apresentando resultados tão positivos, né? Muito obrigado pela presença, Felipe. Muito obrigado, eu que agradeço e me coloco à disposição, fico feliz de vir aqui e estou à disposição para a pergunta, para o torcedor colorado que quiser saber, eu me coloco à disposição as perguntas e é um prazer estar aqui. Tá, poderemos ter participação ao vivo aqui dos nossos Sim, podemos. internautas? Então vamos lá, né, Igor? O pessoal participando com a gente, né? O pessoal participando para você que já quer concorrer à camisa, já pode começar a compartilhar aqui o nosso programa do Esporte. Bom, o Felipe não falou nada da camisa, se é para sortear a camisa, se não é, às vezes não é, ué. É porque eu já me antecipei, eu sou Não, ansioso. É para um torcedor colorado, não é? Com certeza, Então, fica à vontade para criar um mecanismo de sorteio. A gente combinou, Berco, a gente combinou antes. Ah, então tá certo. A gente fez um suspense que pode você que é torcedor do Vila Nova, colecionador, pode começar a compartilhar que daqui a um tempo a gente vai sortear. A gente vai dar esse suspense aí para você. É isso aí, promessa feita pelo presidente Simão Martins, promessa cumprida. O Felipe está aqui conosco e trouxe a camisa autografada por todo o elenco do Vila, todos os componentes, né? Todos. Do Vila Nova. Parabéns a você, Felipe. Obrigado aí pela consideração conosco e principalmente com quem nos acompanha. Que dia que nós vamos fazer correr aqui o sorteio? Hoje é dia 26. Hoje é dia 26. Vamos sortear dia... na semana que vem. Dia 5, meio de semana. No meio de semana? É, quarta-feira. Quarta-feira? Isso, tá bom? Tá bom, quarta-feira é um dia bom. Pode ser, Felipe? Combinado. Então tá bom. Pode Aí, sim, então. quem sabe a gente traz alguém do Vila aqui para nos ajudar no sorteio, né? Perfeito, combinado. Então tá bom. Antes de mais nada aqui, como a gente sempre faz, é deixar o Felipe Albuquerque à vontade de fazer a sua apresentação, Felipe, para quem nos acompanha. Eu acho que não só o torcedor do Vila, mas o amante do esporte, de uma maneira geral, do futebol, tem alguma curiosidade a seu respeito, né? Do Vila a gente conhece um pouco melhor, dos outros talvez não. Você é tão jovem, mas seria bom se você quiser fazer a sua apresentação. Certo, vamos lá. Para quem não me conhece aí, tanto para o torcedor colorado quanto para quem assiste o programa, eu sou um goiano de 30 anos de idade, sou casado há 12 anos, casei muito cedo, tenho uma filha de 1 ano e meio, a Júlia, e eu iniciei o esporte muito cedo. Desde 2008 eu já trabalho eu já estou no futebol, né? Eu sou conselheiro do Vila desde 2008, então eu comecei muito cedo no futebol. Tive a oportunidade de já estar no Vila de 2008 até 2010, 2011, 2012 eu tive uma empresa onde eu assessorei a carreira de atletas profissionais e de alguns técnicos no Brasil. E após isso eu tive uma interrupção na minha carreira como gestor de esportes, tive cuidando da minha carreira profissional. Eu tenho uma construtora no Rio de Janeiro, estive cuidando da minha construtora e o ano passado o presidente Gutenberg Veronese me fez um convite para retornar ao Vila Nova. Eu aceitei esse convite e estou no Vila Nova há 1 ano já à frente do departamento de futebol. Até compartilhar uma informação que no último jogo contra o Goiás eu inteirei 39 rodadas no Campeonato Brasileiro. 39 rodadas. Então foi mais do que um campeonato, 38 mais um, 39. Exatamente, e com as 39 rodadas eu me tornei o diretor de futebol há mais tempo à frente do Vila Nova no Campeonato Brasileiro de Série B de pontos corridos.
porque quem me sucedia era quem fez a campanha de 2008, que foi o Paulo Bering. Ele fez as 38 rodadas com o Cisenando Ferro em 2008, que ficou na sexta colocação. E na vitória sobre o Goiás eu inteirei as 39 rodadas e passo a ser o diretor de futebol há mais tempo no cargo da Vila Nova. E qual é o seu retrospecto desses 39? Então, e é outra coisa interessante que eu tenho um aproveitamento de 52%, superior ao dele, que é de 50%. Então eu passo a ser o diretor com o maior tempo e o melhor aproveitamento na história dos pontos corridos da Série B. Que continue por muito tempo, né, Felipe? A gente torce para esse trabalho ter uma continuidade maior. Fico feliz, muito né? obrigado. E para começar aqui nosso bate-papo, você já se apresentou. Você começou no futebol muito cedo, passou pelo Vila e por outros times, mas a gente quer falar um pouco do elenco. Como se deu a formação desse elenco? Como é que é esse trabalho seu junto aos empresários? Eu vou cortar aqui essa perguntinha, porque nós temos que anunciar os nossos apoiadores, os nossos parceiros, né, Felipe? Como é que nós vamos fazer sem isso, né? Vamos lá. Não tem jeito. Lembrando a você que o nosso Esporte em Cena, Igor Castanheira, é um oferecimento do Clube Jaó, oferecimento da Ocelo Engenharias. A Ocelo Engenharias, se você precisar fazer o seu projeto de engenharia, executar a sua obra, engenharia civil, assessoria, consultoria, engenharia ambiental, é engenharias, né, Igor? É engenharia, de modo geral, é empresa que pode fazer consultorias também, tirar dúvidas e te deixar mais tranquilo na sua obra ou na sua reforma, né? É isso aí. De algum segmento. Qualquer segmento na parte de engenharia, nós temos também o Jaó Convencio, Educandário e Iara, temos a Cálculo Contabilidade, a Bater Shop, a Bom Lixo, temos a Keldrin, nosso companheiro de sempre, um grande companheiro aqui, Keldrin, um abraço ao Diogo e todo o grupo, um grande grupo, eficiente grupo, qualidade maravilhosa dos produtos da Keldrin. Abraço a todos e também lembrando que para você ganhar essa camisa do Vila Nova, autografada por todos os integrantes da equipe do Vila, basta você compartilhar. Vai correr dia 5 aqui no programa, na próxima quarta-feira. É quarta-feira? É, né? Dia 5? Dia 5 é quarta-feira, né? Tô fazendo as contas que eu sou ruim de conta, gente. Então vamos lá, dia 5. Depois a gente paga essa informação certinha. Olha, fala para os produtores olhar o calendário do que dia que é dia 5 aí. É isso aí. E agora então, aproveitamos aqui essa oportunidade, a pergunta, excelente pergunta aqui do Igor, Felipe, para nos responder sobre o plantel do Vila Nova. É isso mesmo, Igor? Como é que foi feita essa montagem e o trabalho com os empresários? Então, vamos lá. Sobre a montagem, o que acontece? Todas as competições ela tem um perfil de atleta. Então, durante muito tempo, observando e acompanhando a Série B, eu tracei um perfil do atleta que é necessário para disputar essa competição. Então, depois de muitos anos estudando, eu entendi qual era o perfil do atleta que era necessário. Então, junto com o departamento de futebol como um todo, com o meu gerente, com o meu supervisor, a gente calcula a quantidade de atletas necessária. Então, eu sabia qual era o perfil do atleta. Dentro desse perfil, eu elenco 9 necessidades. Então, força, velocidade, estatura, habilidade, dentre outros parâmetros. Eu estou citando alguns deles aqui. Então, eu vou traçando dentro disso e vou vendo a disponibilidade do mercado. E com isso, eu vou ao mercado e vejo quem está disponível, quem que se encaixa dentro da realidade financeira do Vila. Então, assim, na verdade, é um cruzamento de informações. Então, eu vejo o que eu estou buscando e o que está disponível no mercado. Então, eu cruzo essas informações e é assim que eu vou montando o elenco do clube. Mas você traz os jogadores aí que você trouxe, complementando aí a pergunta, a maioria dos jogadores, eles vieram de alguns clubes e eles estavam empregados. Sim. Não é? Existia algum jogador disponível no mercado? Não, o fulano está parado, vamos buscar o fulano para cá, para nós ele serve, embora estando parado? Não, aí é muitos poucos. Eu tenho, por exemplo, no meu grupo, eu não tenho nenhum que não disputou o estadual. Quase todos eles disputaram campeonatos estaduais, eu já estava observando eles. Então, assim, parado de que não tenha disputado o estadual, não tem nenhum caso no elenco, entendeu? Então, assim, todos eles já vinham disputando e é atletas que eu já vinha monitorando desde o ano passado. Então, eram atletas que eu já sabia do ano passado, quando eu assumi, eu já vinha fazendo monitoramento desses atletas. Então, muitos deles eu não trouxe no Campeonato Goiano, porque a verba é muito menor, mas eu já sabia quem seriam esses atletas. Já estavam contactados? Já estavam monitorados. E, obviamente que quando você vai ao mercado, você tem muitos percalços. Você pode não conseguir trazer por questões financeiras, mas em todas as posições a gente trabalhava com 6 nomes. Então, muitas vezes eu não consegui o primeiro, não consegui o segundo, mas eu fechava com o terceiro. Em alguns eu consegui o segundo, em alguns eu consegui o primeiro. Entendeu? Então, assim, a gente ia trabalhando
conseguindo dentro, elencando as minhas prioridades. Então, assim, às vezes eu consegui fechar o primeiro, mas nem sempre eu consegui. Então, assim, a gente ia trabalhando. Então, todas as posições eu tinha 6 nomes em cada uma delas. Sim. Esses nomes eles eram escolhidos por você ou você pedia informações a outros colegas de outras equipes? Não, basicamente era formado por mim e pela comissão técnica. Do próprio Vila? Sim, pela comissão técnica do Vila. Era formado por mim e meu gerente e a comissão técnica. Quem é o seu gerente? Hoje meu gerente é o Éder Delarice. Ele veio da Votuporanguense. Foi até uma indicação do Carilho. Eu tenho uma proximidade muito grande com o Cuca, já era o meu auxiliar técnico, e quando o Carilho assumiu, ele foi ser o auxiliar técnico do Carilho. Então a gente tem essa proximidade muito grande do Corinthians. Então quando o Cuca foi, eu pedi para o Cuca uma opção. Eu falei, Cuca, eu preciso trazer um gerente, porque naquele momento eu tinha desligado o Francisco Elísio, que até hoje está no Anápolis. Eu pedi uma indicação a ele. Ele falou, Felipe, nós temos um grande amigo que está no interior de São Paulo. Eu falei, não, eu tenho interesse. Aí conversei com ele, a gente conseguiu alinhar os propósitos e eu trouxe ele para Goiânia. E como é feito esse monitoramento desses atletas, a escolha desse perfil? Como você faz esse monitoramento? Então, hoje em dia, eu tenho um analista de desempenho. Então, hoje tudo é feito baseado em números. Eu enxergo o futebol muito, muito em cima de números, sabe? Então, hoje a gente tem um scout muito detalhado desses atletas, sabe? Número de passes, de assistências, entendeu? Número, quantidade de jogos, é um driver que eu analiso bastante. Porque a Série B é um campeonato extremamente competitivo e com altíssimo número de jogos por mês. Então eu preciso saber, por exemplo, quantos jogos esse atleta jogou no ano. 40, 45, 35 jogos. Tem que ser no mínimo a quantidade de jogos que o atleta joga. Então, assim, quando eu olho, um atleta jogou 8 jogos no ano, esse cara não vai conseguir jogar a Série B, entendeu? Eu preciso de um atleta que venha jogando nos últimos anos em alto rendimento. Então, assim, a gente usa uma expressão assim, atleta com perfil de Série B. Então, acredite, existem atletas que jogam a Série B. Essa competição tem um atleta que tem o perfil dela. E como é o perfil? Qual que é o perfil da Série B do Vila? Então, é um perfil, um atleta de força, primeira coisa, porque é uma competição extremamente forte. Então, é um atleta que precisa ter força. É uma competição onde se tem muito contato físico, precisa se ter estatura, porque é uma competição onde tem muito jogo aéreo. É uma competição onde se tem muito duelo, então precisa de se ter atletas com velocidade, porque tem muita transição, entendeu? Você pode ver, o Vila joga, ao mesmo tempo em que ele joga muito recuado, ele precisa de sair numa transição muito rápida. Então eu preciso de pensar em atletas com velocidade. Eu vou citar um caso para vocês. Eu fui buscar um atleta no Atlético, porque ele era extremamente desacreditado quando eu fui buscá-lo, que era o caso do Alipe. Mas eu tinha convicção de que ele ia funcionar dentro do nosso Você sistema. já conhecia a carreira do Alipe? Sim, você vinha acompanhando? Eu tinha visto o Alipe jogar pela Luverdense e depois acompanhei a carreira dele no Vitória. E eu conhecia muito bem o atleta. E eu tinha certeza de que no nosso modelo de jogo ele ia se enquadrar muito bem. Não é à toa que o primeiro contato que eu tive com ele, eu liguei para ele e perguntei, Alipe, você tem interesse em vir? Ele falou, Felipe, como que você me enxerga jogando? Eu falei, pela beirada. Ele falou, então eu tenho interesse. Porque aqui o Marcelo está me usando por dentro, e por dentro eu não consigo jogar. Porque ele é um jogador franzino, e num jogo de muito contato ele não vai conseguir andar, entendeu? E é um jogador, assim, taticamente, ele aparece pouco. Não sei se eu estou com a minha análise parecida com as suas, né, de vocês, de quem está nos acompanhando também. É um jogador de pouco destaque, mas taticamente muito importante. Muito importante. Foi de fundamental importância nessa última partida. Uhum. E ele faz uma dupla muito interessante com o Alan Mineiro. A respeito da contratação do Alan Mineiro, que foi tipo a grande Essa jogada. aí também nós vamos deixar para depois, seu Igor, senão nós não vamos seguir nossa pauta. O que você acha? Então vamos. A gente fica até empolgado que fala com o Felipe, que tem tanta Você pergunta viu, pra fazer. quando esse Val veio aqui, quando nós vimos, já tinha 45 minutos de programa, não avançamos nem uma notícia. Não, vamos lá. Vamos fazer na as pauta? notícias, vamos lá. Então vamos na pauta. Bom, nós temos que comentar, não tem como passar em branco aqui o retrospecto da Série B, da Série A também, esse final de semana, né? No sábado nós tivemos aqui o Vila com o Goiás, o Vila foi feliz, 2-0 pro Vila. Um jogo muito bem armado, né, Berco? E o Vila... E aproveitou as falhas do sistema defensivo do Goiás, né? Exatamente, o Vila com essa vitória foi agora para 18 pontos, né? Eu só queria que, posso deixar registrado aqui, a gente lamenta o que aconteceu no jogo, né? As torcidas uma vez brigando, a gente pede paz, mas infelizmente, mais uma vez, o futebol goiano foi destaque pela violência das torcidas, não pelo futebol apresentado em campo, infelizmente. E vamos falar sobre isso, sem problema nenhum. O Goiás, então, agora o 7º colocado, o Vila o 3º colocado, uma boa partida, uma partida, na minha análise,
surpreendente a maneira como o Vila entrou, eu considero quase que uma fatalidade, né? Aquela falha do Bolt a 48 segundos, né? Isso é raro de acontecer no futebol. Às vezes você faz o gol rapidamente, mas mais por uma jogada trabalhada, e não por uma fatalidade como aquela. Aconteceu, poderia ter acontecido a favor do Goiás também, né? Coisa do futebol, né? Mas o Vila teve uma boa postura em campo. E sua análise sobre a partida, Felipe? Então, eu acho que o Vila entrou muito bem, concentrado. Obviamente que houve sim um erro técnico do Bolt, mas nós estávamos preparados para aproveitar a oportunidade. Então esse é um ponto que tem que ser dito, porque se nós não estivéssemos preparados, nós não teríamos aproveitado. O Vila entrou muito bem postado e manteve o compromisso tático durante todo o jogo. Nós fomos superior, eu até vi a análise depois do Silvio, ele comenta que depois da parada técnica ele achou que o Goiás foi superior, não achei que o Goiás foi superior em nenhum momento. Achei que até eles equilibraram a ação em algum momento do jogo, mas superiores não foram em nenhum momento do jogo. Nem no início do segundo tempo, você não achou? Não, achei que não. Achei que as ações estavam equilibradas. Mas superior não, até porque no momento em que eles nos atacávamos, nós contra-atacávamos com muito perigo. Entendeu? Então, todo momento que nós éramos agredidos, nós contra-atacávamos com muito perigo. Né? À toa que nós tivemos 3 oportunidades de gol muito claras. 2 com o Alisson e uma com o Giovani num chute fora da área. Então, assim, o Alisson saiu cara a cara numa bola que ele roubou do Léo Senna. Incrível o gol que ele errou. E numa segunda oportunidade, num toque do Alain Mineiro, ele também chutou, e uma belíssima defesa do Marcelo Rangel. Eu não vou tirar o mérito do Marcelo Rangel, não, mas também eu vou colocar um deméritozinho para as finalizações do Alisson. Por ele ter finalizado melhor, né? Foi ali, faltou um pouco de concentração, realmente. Mas um pouco de ansiedade, talvez. Mas assim, finalizando a análise do jogo, achei que nós fomos comprometidos, fizemos aquilo que nós planejamos, 2 linhas muito bem postadas. Dá mérito para a participação do Moisés, retornou muito bem, depois na 10ª rodada só que ele pôde jogar um jogo praticamente completo, mas foi muito feliz e eu estou bastante satisfeito. Assim, uma coisa que hoje eu estava comentando lá com a assessoria, assim, uma coisa que pouca gente percebe, que só quem está no dia a dia vê, senão temos um grupo muito coeso, sabe, todo mundo muito feliz, então é bacana de ver o clima, sabe, isso acaba se transmitindo para dentro do campo. Hoje nós temos um grupo muito alinhado, e isso é muito legal. Muito legal. Eu acredito que o Vila, logicamente ninguém espera uma falha daquela, mas aproveitou, que nem o Felipe disse, né? Aproveitou, e depois disso ele se postou muito bem para sair no contra-ataque, né? Então o jogo do Vila ficou bem desenhado, bem no começo do jogo. E eu também concordo com o Felipe que eu não vi que o Goiás foi superior. O Goiás não conseguiu criar uma grande oportunidade, conseguiu ficar com mais posse de bola, mas não conseguiu criar. Eu acho que o estágio dos 2 times ficou bem estabelecido ali. O Vila está num degrau bem acima do Goiás no momento tático, né, e técnico também, né. O Goiás ele está mais naquela base da euforia e de conseguir alguns resultados, mais na base do vamos que dá, do que na parte de organização. Pode ser. Ô Felipe, nós temos aqui para apresentar para a torcida do Vila os 2 gols. Bacana. A narração do Luiz Gama, nosso amigo, companheiro da Rádio Bandeirantes 820. E vamos apresentar os gols assim que tiver pronto, e tiver prontos ali, né, para nós fazer essa apresentação. E parabenizando mesmo. O Goiás tem um grande goleiro, né? Não tem como negar. O Marcelo Rangel é um grande goleiro. Mas eu fico aqui ainda, assim, eu achei que faltou um pouquinho de tranquilidade pro Alisson. Às vezes ele pode estar ansioso, né? Algum tempo sem fazer gol. Vamos ouvir os gols do Vila? Vamos lá. Então vamos lá. O Luiz Gama, narrador da Rádio Bandeirantes 820. Se der certo. Por enquanto não deu certo ainda. Então vamos embora, vamos pra frente. Vamos seguir aqui com a nossa pauta. Quando estiver pronto, o João nos avisa e nós vamos em frente. E o Vila está contratando um outro goleiro, né? Sim, na verdade, ele já chegou, já treinou com o grupo hoje. Já treinou? Já. É o Luiz Carlos? Luiz Carlos. Certo. Vamos lá pro gol então? Vai dar agora, João? Vamos lá. Acontece, pega uma UV assim e vamos. Ela volta com a equipe do Goiás. Ele com o jogador que era Pedro Bambu, recolheu para a bolsa, o jogador errado, o gol. Ela sobrou, é com o Vila. Olha o contra-golpe! Moisés recebeu em condição. Alô, é pro Alô, chutou e gol!
Então esse foi o primeiro gol do Vila, né? A tranquilidade do Alan para finalizar. É um jogador diferenciado, né? Realmente você tem umas fontes boas, né? Essa sua amizade aí com o pessoal do Corinthians, essa vinda do Alan Mineiro, um jogador que chegou aqui acima de qualquer expectativa, né? E uma observação importante que você fez aí, Felipe, que você está trazendo jogadores, por isso que eu fiz a pergunta, você está trazendo jogadores que estavam em atividade, né? Isso é um negócio importante. Importantíssimo, né? Não tem aquele negócio, daqui 20 dias vai estrear, 30 dias vai estrear. Os jogadores que vieram, tanto é que Léo Rodrigues entrou, já estreou, chegou na quinta, já estreou no final. Uma coisa parecida com o isso. O Matheus Miller também já entrou no jogo e, por sinal, entrou muito bem. Matheus Miller também, na Chegou mesma na segunda, forma. no sábado ele já estreou. O Alípio já foi logo estreia no começo, o Alan Mineiro a mesma coisa, né? O Guilherme Teixeira chegou e já jogou também. Sim. O Gastão chegou e jogou. Sim. Então, isso aí é um fruto de um trabalho muito bem feito. Parabéns a você e todo o seu grupo. Eu queria voltar muito nessa contratação do Alan Mineiro, que foi, pra mim, a contratação melhor, que tá dando muitos resultados assim, logo de imediato, a dupla dele com o Alípio, né? E como é que é trazer o Alan Mineiro, que ele foi pro Corinthians e começou a rodar alguns clubes, porque não conseguiu se firmar no Clube Paulista. Ele foi rodando e também não se destacou muito no interior. E como você fez essa transação, né, pro Vila? Então, o Alan é um caso engraçado, porque... Qual a idade dele? O Alan tá, se eu não me engano, com 28 anos. 28. É. O Alan é engraçado assim, porque realmente ele é um atleta que já tem uma rodagem interessante, já passou por vários clubes, viveu um bom momento na Ferroviária, mas teve passagens apagadas pelo Bragantino, foi pro próprio Corinthians e não conseguiu jogar lá, pertence ao Corinthians atualmente. E é um atleta que tem um futebol bom, é um meia clássico, um bom jogador, pessoa fora de campo. Excepcional, um ser humano excepcional. Porque, assim, quando você traz um atleta por empréstimo, tem sempre aquele receio do cara chegar, pô, às vezes é jogador do Corinthians, vai vir cheio de mar, um ser humano extra sério. E deve estar com parte do salário sendo pago pelo Sim, Corinthians, provavelmente. 50% do salário dele é pago pelo Corinthians. Isso aí às vezes acomoda, né? Sim, sim, um ser humano excepcional. Trabalha hoje, por exemplo, na reapresentação, todos os atletas fazem trabalho regenerativo, ele foi pro campo treinar. Então, assim, é um ser humano excepcional. Treina acima da média, não reclama de nada. Engraçado que antes do jogo contra o Goiás, ele chegou no Éder para apertar, para falar, eu queria ficar aqui pro Campeonato Goiano. Antes do jogo. Não tinha acontecido nada do que tinha acontecido. Ele falou, eu queria ficar aqui pro Campeonato Goiano. O que eu tenho que fazer? Ele falou pro Éder. O Éder falou, vamos conversar. Ele falou, eu tô muito feliz aqui. Coisa então, boa. assim, pra você ver. E é engraçado, né? Então, aí o que aconteceu? Eu tenho um bom relacionamento com o empresário do Giancarlo. Desde o ano passado, quando o Jean teve que sair, por conta da proposta que ele recebeu do São Paulo, a gente conduziu da melhor maneira possível, para ficar bom para o atleta, bom para o Vila e bom para o São Paulo, e o atleta acabou indo. E quando o Alan retornou para o Corinthians, eles me procuraram. Falei, Felipe, o Alan vai ser emprestado no Corinthians. Eu falei, não, eu tenho interesse. Aí quando eu procurei o Alessandro falou, Felipe, só que ele teve uma proposta do Bahia. Ele vai para a Série A. Aí quando eu pedi pro Éder, então liga pro Carilli e fala pro Carilli dar uma preferência pra gente. Aí quando ele ligou, o Alessandro já me ligou de volta. Eu nem precisei mais ligar para ele me ligou. Falei, Felipe, pode mandar o documento porque ele vai pro Vila. Então, assim, a intervenção do Cuca e do Carilli foram de extrema importância para ele vir. O empresário queria, porque eu tenho um bom relacionamento com ele, mas a intervenção do Cuca e do Carilli foi fundamental para ele vir pro Vila. Desculpa, eu não estou entendendo o Cuca nessa história. O Cuca era auxiliar técnico do Vila, permanente. Até contar lá do começo, ele veio junto com o Leandro Nils. O ano passado. O ano passado. E quando o Leandro Nils foi embora, ele permaneceu. O grupo pediu que ele permanecesse. Ele ficou com a gente até o final do ano. Aí quando, no final do ano, o Carilli assumiu o Corinthians, ele levou o Cuca pro Corinthians. Mas ele trabalhou toda a temporada de 2016 com nós aqui no Vila. E hoje ele trabalha no Corinthians. É isso aí. Vamos ouvir o segundo gol do Vila? Vamos sim. Vamos pro segundo gol, João. Tá pronto aí? A narração do Luiz Gama. O Tocha Vermelha da Rádio Bandeirantes 820. Grande narrador, Luiz Gama. Rádio sempre emocionante no Bercó. Muito emocionante. Muito bom ver o jogo em rádio. Vamos lá, vamos ver o segundo gol do Vila, também marcado. Pode me chamar de seu amigo lá do Vila. É bola na direita, tentativa do Marquinho. Entra pra com a cara, defesa do Goiás. Ali na minha cancha, já para a bola, entrou pra marcar falta. Falta que pertence à equipe do Goiás no campo de defesa. O hino novo, Isso Filme transparente com retenção de calor, você encontra na Goiânia Isso Filme. Falta que faz
Goiás, segunda posição para cobrar. É ele. Vivido Bolt no movimento de bola. Bolt tocou na sua intermediária. Bola curtinha com Pedro Bambu. Aqui na direita para Tony. Domina Tony. Segunda para o contra-ataque. O time do Goiás. Bola recuada agora. Com o jogador que é o Alex Alves. Tava na linha aqui na saca. Bola mal recuada. E olha ele tira a Miranda. Caiu no gol. Atirou e gol. Excelente a narração do Gama. Muito bonito. Parabéns ao Gama, grande narrador, né? Grande narrador. E obrigado também à Rádio Bandeirantes por ter nos cedido aqui, né? Esse privilégio de estar apresentando essa grande narração do Luiz Gama. Vamos fazer uma participação, registrar uma participação aqui? Um prazer. Então conosco aqui a Dilma Vieira. Eu quero essa camisa. Começou. Só Laerte, compartilhar, só compartilhar. Só compartilhar. Dilma, compartilhe e concorra a essa camisa. Dia 5. Dia 5. O Cleison Santos perguntando para você aqui, cadê o camisa 9, matador, Felipe, o centroavante? Então, esse é um pedido da torcida. Ainda existe a possibilidade, sim, da gente É trazer. eu falei Cleison, né? Você falou o Cleison. Não, é Jason, com D. É. Então, Jason, o que acontece? Esse é um pedido da torcida aí. Sim, eu estou estudando bastante alguns nomes, entendeu? Assim, Pode nós adiantar temos pra que... gente? Não, ainda não é o momento. Sim, eu quero ser bem assertivo se formos trazer esse nome. Ainda, o que acontece? Hoje nós temos um ataque bem eficiente, entendeu? Eu entendo esse desejo da torcida, mas ainda não vejo necessidade. Se você olhar para a Série B, hoje nós estamos aí, possivelmente na última, se eu não me engano, a última vez que eu vi, a gente estava entre os 5 ataques mais eficientes da Série B. Então, assim, dentro do nosso poder de jogo, esse 9 estático, do jeito que a torcida pensa, não encaixa. Então tem que se ter calma, pensar no 9 de mobilidade, entendeu? Então tem que ser muito assertivo nessa contratação e ainda não encontrei ninguém que se encaixe nesse perfil. No momento certo, se nós encontrarmos esse nome, virá. Esse Marcos Paulo, da base, eu gosto do Marcos Paulo. Eu acho que se for essa característica do jogador mais fixo, né? Embora ele saia também, ajuda muito no combate, né? Eu gosto da característica do Marcos Paulo. O jogador tem presença de ar, jogador forte. O Marcos Paulo, dentro de campo, é um frontine mais jovem, né, com a mesma presença, com mais mobilidade, com mais força, mais velocidade. E que, na minha opinião, que ele, dentro da área, ele segura 2 backs com certeza. Com certeza. Um jogador apenas talvez não consiga marcar. Isso, na minha visão, também facilitaria aí a velocidade do Moisés, trabalhar mais pelas laterais, como ele fez com o frontine em 2015, né? Foi 2015. 2015, aquele ataque foi fulminante no Vila, né? Foi muito bem. O Marcos realmente fez uma sequência de jogos aí, 5 jogos, está numa crescente. Foram 5 jogos? 5 jogos que ele fez. Fez um gol contra o CRB, está numa crescente muito boa, realmente é um centroavante de muita mobilidade, nos ajudou muito na marcação, que é uma característica nossa, todos os nossos atletas marcam, então assim, ele nos ajudou muito quando foi necessário, e vai ter outras oportunidades e vai entrar, e realmente é um garoto da base, nós temos que dar atenção, e tem sido dada essa atenção. E só lembrar também a torcida, que ainda falta estrear o Thiago Adam, que fez alguns minutos só no primeiro jogo contra o Guarani, sofreu uma lesão na coluna e voltou aos treinos hoje. Stefan Yuri ainda não estreou no campeonato. Stefan Yuri continua contundido? Não, já está treinando, já foi até relacionado no penúltimo jogo, não foi relacionado no último, mas ele já está à disposição hoje, por sinal, já treinou juntamente com o grupo, então também é um dos atletas que já está disponível, então assim, não nos faltam o que a torcida chama de camisa 9, né, que são jogadores de centro. Então nós temos o Stefan Yuri, temos o Marcos Paulo, temos o Thiago Ada, então nós temos opção deixar para centro. esses atletas jogar primeiro para ver se realmente precisa. Sim, né? com certeza. Temos características diferentes e bons atletas. Legal. Deixa eu registrar aqui a participação, né, a presença do Laerte Gomes, que está nos assistindo. O TV Goiás Norte a Sul também, e outras 21 pessoas já estão compartilhando. Começou, olha a concorrência, hein? Legal. Vai Isso aqui bombar. vai quebrar. Vai Depois você bombar. vem aqui resolver, viu, Felipe? Bacana. Você criou o problema, resolva Sem depois, problema, né? com o maior prazer. O Wilson Dourado, que é nosso companheiro aqui, de Esse todos os sempre dias, né? assíduo, né? Todo Esse é dia assíduo, tá nos acompanhando. Um abraço pro Wilson. É isso aí, quero a camisa do meu Tigrão. Eu quero a camisa dele. Compartilhe. 3 vezes. Excelente tarde para todos. Para você também, Wilson Dourado. Meire Lúcia, Paulo César e outras 22 pessoas também, mais 22 compartilhando. Então é gente pra caramba.
Vilanovense de raça está assistindo, quer a camisa do Vila. E o Vilanovense de raça, quero ganhar a camisa. Kleber Mota Silva. Eu quero, gente, eu quero a camisa. Ih, mas Tá muita gente querendo a camisa. Eu Bacana. quero a Vai camisa. ser disputado Vai essa dar uma camisa. disputa boa. Já dá uma briga Dia boa. 5, pessoal, não perca. Enquanto isso, compartilhe. Isso, o Jaldo Filho também, que é nosso companheiro Bacana. aqui de todos os dias. Chaldinho, Abraço, Um Jaldo. abraço, Chaldinho. Obrigado pela companhia. O Wilson Dourado pedindo para aumentar o volume. Será que é do gol ou o volume aqui do programa, Wilson? Vamos tentar melhorar então. Fala mais alto um pouquinho, às vezes melhora. Vilanovense de raça aqui, mais uma vez. E a situação do Hiroshi e do Juan? 6 meses de pouca produção, a contratação do Alain Mineiro e do Wesley Matos estão sendo o grande trunfo dessa diretoria. Além da manutenção do Maguinho, Giovani e Moisés. Bacana, vamos lá. Sobre a situação do Juan e do Hiroshi. Todos dois tiveram uma sequência. Na verdade, o Hiroshi teve sequência de lesões, né? Ele teve 3 lesões na coxa, então isso impossibilitou que ele tivesse uma sequência de jogos. Mas é um atleta que já está retornando e que eu acredito que irá nos ajudar no Campeonato Brasileiro da Série B. E o Juan teve uma lesão muito séria durante a preparação do Campeonato Goiano, ficou fora durante todo o Campeonato Goiano, só retornou nos 2 últimos jogos da final. E agora no começo do Campeonato Brasileiro teve tomou uma pancada no tornozelo, ficou fora dos 2 últimos jogos, mas já voltou a treinar com o grupo, hoje esteve treinando com o grupo, e é um atleta que entrega assim, o nosso elenco e irá nos ajudar no Campeonato Brasileiro da Série B. Maravilha. Vamos seguir a pauta um pouquinho ou você quer falar alguma coisa aí? Aproveitando esse gancho falando da base, você trabalha com a direção de montar elenco, que logicamente passa pelo treinador e pelo sistema tático. E como também ajuda no trabalho de base para integrar esses jovens a entender o estilo de jogo e a montagem do elenco principal? Como é que funciona? Ah, sim, com certeza. E agora, com o Emerson Maria, essa integração passou a ser muito maior. No meu planejamento, inicialmente estavam trabalhar com 6 garotos da base. Com o Emerson, esse planejamento aumentou muito. Assim, nós temos trabalhado semanalmente aí, na faixa aí de 10 a 12 garotos por semana. Então, assim, o pessoal da base sabe bem, assim, nós temos subido muitos garotos em todas as posições que têm sido avaliados. Então, assim, tem tido um aproveitamento muito grande dos garotos da base durante essa temporada. Eles treinam como principal e continuam nas competições da base. Sim, alguns deles sim. Alguns já integraram o profissional em definitivo, mas alguns deles treinam com o profissional e descem para descem para jogar com o 19. O Miller esteve aqui conosco. Teve. Sim, é o Miller que a gente faz essa transição. Então, a tendência é que o time das bases, as categorias de base, joguem como o time principal para facilitar esse processo. Sim, essa é uma ideia. Assim, na verdade, assim, se a gente pensar numa estruturação, a ideia é que as categorias de base já venham jogando no mesmo modelo que o profissional. Isso ainda é um modelo ideal, mas a ideia é que isso aconteça. Mas demora tempo para implantar, né? Anos e anos com de certeza. trabalho. É isso aí. Registrando mais participações aqui. Vilanovense de raça veio de novo aqui. Quero ganhar a camisa. Esse aqui não vai desistir não, Vilanovense. Pode lutar aí. Pra você Vilanovense é lutador, né? E de raça, hein? É, de raça. Ele já Mas tem muita gente de raça também querendo disputando essa camisa. E ele, não, mas é o nome dele mesmo aqui. É o Vilanovense de raça. perfil. Kleber Mota Silva. Parabéns, Felipe. Você é fera. Obrigado. Wilson Dourado. Eu quero, gente. Eu quero a camisa. Wilson Dourado de novo. Participando aqui conosco. O Rodrigo Vieira. Tigrão na Série A já é a realidade. Você vai responder isso para ele, Felipe? Não, ainda a nossa realidade é a 3ª colocação. Nós temos um campeonato muito longo, já cumprimos 25% desse campeonato. Das 10 rodadas, 6 delas dentro do G4. Vamos campeonato jogo a jogo. Nós temos muita coisa ainda para fazer, pé no chão. Mas pode ter certeza que nós vamos brigar até o fim. Eu colocaria da seguinte maneira. O Vila está com 18 pontos. Eu colocaria da seguinte maneira. O Vila falta 27 pontos para ficar tranquilo e começar a brigar. Conquistar 27 pontos para ficar realmente tranquilo, não só o Vila, todos eles, mas eu estou falando do Vila hoje aqui especificamente, 27 pontos para correr o tal do fantasma. E aí nós vamos ver o que vai acontecer com o Vila, com o Goiás, com o Atlético. Né? Mas a empolgação da torcida do Vila Nova é muito legal, muito bacana. Incontrolável, né? Fazia tempo que a torcida do Vila não vivia um momento bom desse, então... Não, a torcida tem o direito de curtir. É óbvio que a gente, como profissional, tem que manter o planejamento. Eu tenho muito esse raciocínio que você tem, assim. Eu penso o seguinte, até 45 pontos, todos os times estão na Série C. Nesse momento tem 20 times na Série C. Quando você alcançar 45, você vai livrando da Série C. E os 4 primeiros que alcançarem 65,
possivelmente serão os Possivelmente. 4 que acessarão a Série A. É isso aí. Então, assim, esse é o planejamento. É isso aí. Vamos seguir um pouquinho a pauta aqui, tem muita gente participando. Vamos. Ontem nós tivemos. E os demais jogos vamos deixar aqui pra gente poder ganhar mais tempo, Igor? Vamos falar do... Vamos Abusar. abusar, né? Usar e abusar do Felipe aqui, né? Vamos abusar e abusar do Felipe, perguntar muitas coisas. Mas Vamos lá. a gente tem que falar do grande Atlético também, né? Tem que falar do Atlético. O Atlético ontem com o Vasco. Eu achei que o Atlético fez uma partida até dentro da previsão, uma derrota previsível. Eu cantei aqui que o Atlético não perderia o jogo, né? Você cantou que não perdeu, que não perderia o jogo. Na minha visão, então, uma visão um pouco mais... por mais que o Atlético tente, né, esse modelo de jogo, jogar por uma bola, de ficar bem fechadinho, ele está perdendo algumas oportunidades. Ontem ele teve a oportunidade de sair com um resultado melhor, porque o Vasco também não é aquele time que dá pra falar que é um grande time. Então é um time que deu pra Não tirar começa não. um Porque a ponto. oportunidade que dá, ele começa a malhar o Vasco. Não, e o Felipe... Ele, ao invés de Não, e na elogiar minha o visão- outro, ele quer não, malhar o Vasco. Não, tá e entendendo? na minha opinião... Elogiar o Corinthians e malhar o Não, Vasco. É impressionante. Na minha opinião, o Felipe falhou no gol. A minha humilde opinião, Até que enfim alguém falou isso. o Felipe, goleiro do Atlético, falhou no gol do Nenê, do Vasco. Né? Foi no canto dele. Eu acho que ele não pulou, eu acho que ele caiu na bola, caiu Mas e o errado. jogo foi bom ou foi ruim? Não malha o Felipe, não, pelo amor de Deus. Não, o Vasco ele teve as melhores chances. Não malha o Felipe, não. O jogo não foi bom tecnicamente, Berco. O Douglas jogou bem, o Douglas do Vasco jogou bem. O Vasco tem uns jogadores. Você assistiu o jogo? Não? Não assisti, mas o Douglas é um excelente O jogador. Vasco tem 3 jogadores da base ali, hoje. Eu acompanho muito o Vasco, sou vascaíno. Acompanho. Então o Douglas, desde o ano passado, quando ele estreou, eu comecei a cantar a pedra dele. Esse menino aí é mais um ano aqui, é jogador de Europa. Extra série. Esse ele é. O Douglas, Matheus Vidal e o Henrique também, lateral esquerdo. Bom lateral esquerdo. Vai dar trabalho para muita gente boa aí. Só que tem Muito bom jogador. Só que tem uma coisa, Berco. Eu ainda acredito que o Vasco vai brigar na parte de baixo. Por quê? O Vasco Primeiro que você está torcendo. Não, Segundo, não, primeiro, não é porque eu tô torcendo. É pela tabela. O Vasco jogou 8 partidas no Rio de Janeiro. Dessas 10 primeiras rodadas. 6 em São Januário. Ganhou 5, perdeu pro Corinthians. Então, essa tabela vai se inverter no segundo turno. Se o Vasco não começar a fazer pontos fora de casa, vai ficar complicado para As 8 que ele. o Vila jogou no Rio de Janeiro, Que o Igor Vasco. Castanheira, que o Vasco jogou no Rio de Janeiro, seu Igor, 2 foram mandos das outras equipes. Então, no segundo turno, vão jogar em São Januário. Pelo amor de Deus, ele é anti-Vasco. São tudo 8 quanto é rodadas no jeito. Rio de Janeiro de 10. Isso é uma tabela muito discrepante de Não logística. tem problema não, deixa o pau quebrar. Problema deles lá. Ontem nós tivemos velocidade também, né, Igor Castanheira? Você gosta de velocidade? Gosto, eu acompanho, sempre me sobra um tempo. Meu pai que é fã de Fórmula 1, É. eu acompanho menos, assim, futebol consumo bastante. E Ontem, deu bafafá. Futebol, quando sobra tempo, você assiste futebol. Assim, funciona. É verdade. E a Fórmula 1 ontem, depois de muito tempo, deu uma disputazinha boa, E né? deu um bafafá complicado. Ontem foi legal. Bom, falando rapidamente aqui para a gente seguir, né, todo mundo já sabe, mas só para não deixar passar, porque aqui o nosso Esportes em Cena, nós somos todos os esportes, né, Igor? Somos todos expertos em cena. Somos todos os esportes em cena. Mas a gente fala aqui de todos os esportes e quando tem um convidado como você, a gente acelera um pouquinho a pauta Legal. para sugar. Nós estamos aqui para te sugar. Bacana. Então ontem nós tivemos no Azerbaijão, em primeiro lugar o Ricciardo, né, o australiano, que é da RBS, em segundo lugar o Bottas da Mercedes, o terceiro Stroll da Williams aos 18 anos, primeiro mais jovem estreante que sobe no pódio, aos 18 anos. Em quarto lugar tivemos o Vettel, quinto o Hamilton, o Massa abandonou após ocupar o terceiro lugar, né? Hamilton e o Vettel tiveram um ranca-rabo lá, né? Porque o Vettel foi desleal, bateu no carro do Hamilton, foi punido, mas mesmo assim, por causa de problema no carro do Hamilton, ele ficou na frente o Vettel ficou na frente dele. É isso aí. Na moto velocidade, na Holanda, nós tivemos, após um ano, o Valentino Rossi voltou a ganhar. Você gosta do Rossi? Acompanho pouco. Acompanha pouco, né? Moto velocidade eu não sou, não é muito meu forte. Não, muito não. Você gosta é bola redonda e no chão, né? É. Tá certo. Então, em primeiro lugar, o Rossi com a Yamaha, 105 vitórias, 115. né? 115 vitórias na carreira. 115 vitórias. O Petrucci, que é outro italiano também com a Ducati, segundo lugar, e o Marques, o espanhol da Honda, em terceiro lugar. E o Vinhares caiu na última volta. Vinhares caiu. Na Fórmula Indy,
Em Road America, primeiro Scott Dixon, segundo o Hélio Castro Neves chegou em terceiro lugar e tem a mesma colocação do campeonato do ano passado, o nosso Castro Neves, e o Canaã bateu na 45ª volta. Estava fazendo uma boa prova, mas foi infeliz. E o tênis, passando rapidamente pelo tênis aqui também, o tênis masculino nós tivemos em Halle, na Alemanha. São os preparativos. Aí você acompanha tênis também? Não Também dá tempo, muito né? pouco. Não dá tempo, né, Muito Felipe? pouco, só os principais. Vamos passar rápido aqui então, para não tomar o seu tempo aqui. Tranquilo. Vamos em frente. Que é o oferecimento do Educandar e Aras, informações a respeito do tênis. O Federer ganhou do Zverev, que é o quinto, Passou por cima. por 51 minutos, 6-1, 6-3. E conquistou o 9º título em Halle. Quarto título do ano. Isso. No tênis feminino em Maiorca, na Espanha, também na grama, como preparativo para o Wimbledon. A Sevastova foi campeã, a Sevastova da Letônia. 19ª ganhou da George, que é da Alemanha, que é 54 do mundo, 2-1. Em Birmingham, também no Reino Unido, na grama, a campeã foi a Kvitova da Tchecoslováquia, que é a 16ª, sobre a Bast, uma australiana, que é a 77. Vamos ler um pouquinho aqui da participação, das Vamos lá. participações? Hoje não vai ser fácil aqui não. Travou aqui, Eduardo. Me ajuda aqui, Eduardo. Ah, não, liberou. É gente demais. É gente, essa camisa já é minha. A Dilma voltou aqui, ó. A Dilma já gritou Tigrão, Wesley, Vila. O Wesley está assistindo, o Wilson Dourado. Os verdes que começaram a bagunça. Ixi, esse merda aqui é complicado, viu? Isso é difícil, né? O negócio da briga de ontem lá que começou, É hein? muito ruim. Muito ruim. O Tigrão na Série A, o Wilson Dourado está perguntando sobre Jaime Bragança, o português que passou aqui não teve chance. Foi na sua gestão? Não, não foi não, não conheço. Eu já ouvi falar, mas não conheço. Já ouvi falar esse nome, Jaime Bragança, né? Mas não conheço o atleta. Eu também não me lembro dele. O Alexandre Henrique do Vale também está assistindo. O Jaldo Filho voltou para dar os parabéns a você. pelo Obrigado, belo trabalho. Jaldinho. Um grande abraço. Esse é um vilanovense mesmo, Esse né? é de marca maior. Família, né? O Manuel, aqui está isso em português, não sei a pronúncia, se é isso ou se é Ice. Felipe está de parabéns, mesmo apesar das críticas, vem fazendo um ótimo trabalho. Camisa 9 tem que vir, mas por favor, não traga o Patrick Leonardo, hein? Tá joia, O bacana. Patrick já foi, né? Já foi, já. É isso aí, eu quero essa camisa. Implica, né? Com alguns jogadores. É. O Wilson Dourado está falando, o Jaime que está no Criciúma está muito à vontade de voltar. O Jaime é aquele que jogou no Vila já? Pô, já jogou. Ele teve uma passagem aqui no passado. Foi e artilheiro daqui, Foi bem aqui, né? 2014. Foi, ele teve uma passagem no ano que o Vila caiu. Ele, Foi. se eu não me engano, ele jogou junto com o Léo. Quando o Vila caiu, ele e o Foi, Léo. ele estava no mesmo time. Eles foram bem. Ele, Radamés, aquela coisa. ele teve uma boa passagem, realmente ele não tem sido aproveitado, até porque o Lucão foi contratado, era um jogador de confiança do técnico, do Vim, que está muito bem no Criciúma nesse momento. Você viria para o Vila? É um atleta interessante, não é a minha prioridade, mas é um atleta sim interessante. Beleza. Então vamos lá. Pedindo de novo aqui o Wilson Dourado para aumentar o volume. Como é que nós vamos fazer, o Wilson Dourado? Está no máximo aqui. Tá no máximo o volume aqui, talvez. Dá uma olhadinha também no computador onde você está assistindo o programa. Talvez pode ser isso, né? Possa ser isso aí. A gente aqui já colocou no máximo aqui o volume pra gente. Francisco que está escrito emendado aqui, Felipe. E quanta confusão no fim da partida. Francisco Cardoso. Quanta confusão no fim da partida. Todos viram que o Goiás que iniciou a confusão. A controvérsia, né? Acho que quem começou, vale a pena falar isso? Assim, eu vou dar o meu ponto de vista. O que eu vi? Eu estava dentro do gramado no momento. Eu desci, eu saí da onde eu assisto o jogo e entrei no gramado. Até no momento o gerente e o meu diretor de marketing foram encontrar com os jogadores. A torcida do Vila desceu para o anel inferior para comemorar a vitória. Quando a polícia começou a tirar a torcida do Goiás da arquibancada, naquele momento ela sentiu... na verdade ela foi recuando da onde a polícia estava tirando, e ali recuada ela pulou para o anel inferior. Então naquele momento a torcida do Vila ali comemorando a torcida do Goiás, eles se viram, naquele momento eles encontraram. Na verdade, eu estava no momento onde o policial do choque tirou o telefone e falou, eu posso intervir, e foi quando ele começou e veio. Então assim, de qualquer forma, independente, a situação foi muito triste, muito triste. Até os jogadores foram lá pro centro a pedir para separar, então naquele momento a decisão que eu tomei foi tirar os atletas do campo, porque era uma das situações que eu falei, vou tirar isso daqui,
porque se eu tirá-las pode ser uma forma de ninguém ficar mais no gramado, entendeu? Então, assim, foi uma decisão que eu tomei rápido, porque não tinha o que fazer, não tinha o que fazer, era só a polícia intervindo mesmo. Assim, cenas lamentáveis, realmente. E a repercussão internacional rapidíssima, negativa, viu, Will? Tem um filho que mora na Espanha e foi terrível lá para eles também. Eles viram, quem está fora, o brasileiro que está fora, vê a cena dessa. É muito triste. É lamentável, né? A gente pediu aqui, né, Berco? A gente Muitas vezes. falou, futebol é festa, entretenimento. E as torcidas, uma vai ficar feliz, outra vai ficar triste, é natural do esporte. E a gente tem que saber lidar com isso, porque esporte é ensinamentos. Tem que aprender a ganhar e a perder. É simples assim. Eu fico triste porque, só complementar o Sim. comentário, porque assim, tem muita família de atletas, né? E ali eu vi muitas famílias, crianças, então assim, eu fui de uma geração onde vi muitas vezes o estádio lotado, e hoje a gente quase, com raridade, vê o estádio lotado, né? Você vê um clássico dessa magnitude, né? Os dois times, quando começou a rodada, estavam os dois dentro do Os G4. dois no G4. Então, e um clássico com 12 mil pessoas. Então, um público baixo para a realidade que era, da magnitude que era o clássico, mas muito por conta disso aí também, entendeu? Então, é muito lamentável. A minha estimativa de público era de em torno de 18 mil pessoas. Eu E falei mais alto, hein? Você falou mais, Mas mas felizmente nós erramos, viu, Igor? É. Você já pensou mais 8 ou 10 mil pessoas Ó, ali ia, dentro? ia ser bonito, poderia. né? Não ia É ser o bonito, mais mas bonito eu- que eu já vi, mas ia ser melhor que foi. Mas se acontecesse o confronto, poderia ser até mais mais trágico. gente envolvida, né? Uhum. A Dilma Vieira voltou de novo, Tigrão o Paulo Menezes. As contratações, Felipe, a partir de agora tem que ser pontuais. Você concorda? Precisamos de peças como o Alain Mineiro. É preciso buscar os jogadores encostados que não estão sendo aproveitados. Nos times grandes, além para compor elenco, já temos jogadores demais. Parabéns pelo seu trabalho. Com um time forte e competitivo, a torcida vai ser o diferencial do Vila, ajudando a diretoria. Tá, em primeiro lugar, muito obrigado pelas palavras. E com certeza, agora serão pouquíssimas contratações e elas têm que ser extremamente assertivas. Nós temos um elenco muito forte. Você trouxe quantos? Até o momento, nossa, me faltou esse número. Eu fiz a análise domingo. Sim, aproximadamente. Se não for exato, não tem problema. Eu acredito que esse ano foram 28 contratações no ano. Dos 28, o Vila já dispensou diversas? Não, foram vencendo o contrato, acho que foram 5 ou 6. Então, assim, uma coisa eu tenho certeza, porque foi uma análise que eu estava fazendo. Eu acho que com os dois chegaram a 30, mas é o menor número de contratações do Vila nos últimos 15 anos. O Vila liberou o Billy, Liberou o Billy, Patrick Leonardo, o Alisson, o Foguete. Deixa eu ver se eu me lembro de mais algum aqui. De cabeça aqui que eu me lembro é só, não vou mais ou conseguir. menos. De 30, então, 26 permanece. Não, o restante foram. Todo Praticamente todo mundo foi contrato estadual. Eu fiz pouquíssimos testes para o campeonato estadual. O estadual eu fiz 4 contratos que eram vencimento ao final do estadual. Então, eu já pensei praticamente todo mundo pro ano inteiro. A temporada completa, né? A Dilma aqui dizendo que a camisa já é dela, mais 25 pessoas aqui compartilharam. O Elton Dias também está assistindo. Schubert Santos também registrou aqui a participação. O Kleber Franca, né? Giovanni, que é um dos destaques do time, tem contrato até quando? A pergunta aqui para você. O Giovanni tem mais 2 anos de contrato. O contrato dele vai... Eu renovei no começo do ano. O contrato dele vai até o final de 2018. 2018. O Fagner está em recuperação também. O Fagner tá. O Fagner é um dos poucos atletas que ainda está no departamento médico. Fica mais 7 dias no departamento médico. Tá. Schubert Santos. Vila e nós, Felipe. Vila e nós. Felipe, bom trabalho, parabéns. Muito obrigado. Felipe, eu gostaria de fazer uma pergunta também, porque o trabalho de diretor de futebol, ele não para, né? Literalmente ele sempre tem que ficar ligado no mercado e, por mais que o trabalho nesse ano esteja sendo bem feito, sempre tem uma projeção para os próximos anos. Como é que é esse planejamento a longo prazo que você faz para o Vila Nova e como ele é feito? Com certeza. Então, hoje, por exemplo, eu já estava discutindo isso com o meu gerente, entendeu? Assim, o que nós pensamos para o futuro, entendeu? O tempo todo nós temos que estar trabalhando para o hoje e já pensando o amanhã. E então, o que é o futuro? Então, Com a reeleição do
ou sem reeleição desse voto? Então, aí existem vários cenários. A gente tem que pensar nós como profissionais e a gente trabalha esses múltiplos cenários, entendeu? Nós pensamos nós como profissionais, entendeu? Porque o que acontece? Quando eu estudo o mercado, esse conhecimento é meu. E assim, quando qualquer clube que eu trabalho, e eu vou ser muito sincero, quando eu me penso como profissional, em qualquer clube que eu trabalhar, esse conhecimento é meu. Conhecimento quem detém sou eu em qualquer clube que eu trabalho. Assim, qualquer atividade, então, engenharia, exatamente, esse conhecimento quem detém sou eu. Então nós estávamos conversando sobre isso, entendeu? Porque assim, se, por exemplo, num cenário de acesso, por exemplo, o planejamento é completamente diferente de um planejamento de Série A para a Série B. Entendeu? Você acha que o Vila hoje, você pergunta, né, nós fizemos aqui o festival, você acha que o Vila hoje estaria pronto ou está pronto para subir para uma Série A? Deixa eu te explicar uma coisa, assim, ó. Estar pronto para subir, ele tá. Você subiu hoje, você vai olhar e fala, nossa senhora, agora que estou aqui, aí você vai respirar. Nossa, agora estou aqui no último andar e o elevador estragou, não tem como descer, eu tenho que fazer um rapel. Como é que faz? Não, tem muita coisa. Hoje eu estava pensando nisso. Assim, eu acordo todos os dias, 6 horas da manhã e caminho. Eu moro em frente a um parque e hoje, quando eu estava no parque caminhando, eu estava pensando nisso. Então, assim, o Vila na Série A, ele tem que ter uma estrutura e um planejamento de um clube de Série A. Ele tem que se portar como um clube de Série A. Mas então, quando você vê que o Vila está em terceiro lugar, está dentro do seu planejamento? Tá. Tava. Olha. Sim, não, eu te Certeza. garanto isso. Hoje, por exemplo, 2 miniciclos nós tínhamos planejado. O planejamento do Vila está dividido em 7 miniciclos de 5 jogos. Ao final da 10ª rodada, nós tínhamos planejado ter 18 pontos. E nós estamos com 18 pontos. Mas esses 18, quando vocês planejaram, o Igor está doido para te fazer uma pergunta e eu não estou dando espaço para ele. Daqui a pouco ele raia comigo aqui, não tem problema não. Mas esses 18 pontos, quando vocês fizerem dentro desse miniciclo, esses 18 pontos seriam suficientes para o Vila estar no G4? Com convicção. Nós tínhamos certeza que com 18 pontos nós estaríamos dentro do G4. Em que posição nós não sabíamos, mas que nós estaríamos dentro do G4, nós temos convicção disso. Tá bom, bola sua, Igor, vai para frente então aí. nessa projeção, sua projeção é que o Vila vai subir. Então você já está trabalhando pensando numa Série A. Aí como você falou, o elenco é diferente. Como é que é a projeção e o trabalho com o elenco no ano que vem? Não, aí foi muito bem lembrado pelo Bercó. Esse planejamento, na verdade, assim, a gente trabalha questões de cenários, mas o mandato municipal vai só até o dia 7 de dezembro. Então eu não tenho nem como comentar a respeito disso, porque eu não tenho garantia nenhuma de que o presidente estará lá. E nem se ele vai querer, né? Exatamente, nem se eu estarei trabalhando. Então, assim, o meu contrato de trabalho com o Vila é por prazo indeterminado. Entendeu? Mas eu não tenho garantia nenhuma de que o próximo presidente que estará lá vai querer contar comigo, entendeu? Se o Essival estará lá e vai querer continuar contando comigo. Então, assim, isso aí não tem como eu te dizer hoje, entendeu? Mas como hoje eu sou um funcionário do clube, é obviamente que eu tenho que trabalhar as inúmeras possibilidades, então, entendeu? a gente pode pensar o seguinte, até dia 7 de dezembro você vai continuar trabalhando e deixando um terreno armado caso continue o projeto e o outro presidente ou o próprio festival querer continuar o projeto. Então você vai deixar um planejamento pronto para a próxima temporada, independente se subir ou não. Não, uma coisa é certa, por exemplo, o time do Campeonato Goiano do ano que vem, ele já está desenhado. Então, assim, quando você pega, por exemplo... Desses jogadores já tem alguém? Vários deles. Por exemplo, o Wendel tem contrato de 2 anos, o Maguinho tem contrato de 2 anos, entendeu? Você pega, o Brunão tem contrato de longo prazo, o Wesley ainda não, mas o Wesley é um atleta que eu já até tive conversas com ele. Ele tem mostrado muito prazer. Ele está muito feliz no Vila Nova, né? muito feliz. O Guilherme Teixeira? O Guilherme não, o Guilherme pertence ao Grêmio Novo Horizontino, ele é um atleta emprestado. Mas o Giovani tem contrato de longo prazo, o PH tem contrato de longo prazo, o Albano é um meia da base, que o ano que vem ele vai estar pronto. Aí, a hora que tiver a oportunidade também. Então esse, por exemplo, quando eu falei para você que tem atletas da base que ficaram permanentes com a gente, o Albano é um atleta que eu fiz questão de que ele tivesse com o grupo da Série B, porque ele está amadurecendo. O Marcos Paulo é um atleta que tem contrato e que já está maturando. O Matheus Antes é um atleta que já está pronto. O Matheus tem 3 anos já. Exatamente. O Moisés é um atleta que tem contrato. Então, quando você olha para o papel, o Vila do ano que vem, ele já tem um time desenhado. Então não vai ser um time que vai chegar ao final do ano e vai ser desmontado para ser montado. Jonathan Pereira Gugel, lembra dele, né? Todo dia está conosco também, o Jonathan. Boa tarde, mandando um abraço aqui para você, parabéns aí pelo programa, parabéns pelo seu trabalho.
o Arley de Oliveira Costa e outras 26 pessoas também compartilharam. Nossa senhora, que Só o sucesso que primeiro você está dia, fazendo, hein, Felipe? Só o Obrigado. primeiro dia, Bercô. Imagina o tanto vai ter feira que vem. Você vê, né? O Felipe está fazendo um sucesso tremendo aí. É, o Obrigado, Felipe é o Felipe, Muito né? obrigado, O gente. trabalho dele bem de... Bom trabalho, né? Alexandre Henrique do Vale, parabéns pelo programa. Obrigado, Alexandre. Obrigado mesmo. E não precisamos, olha só o que o Alexandre está falando. Não precisamos de um 9, o time está bem. Se jogar igual o último jogo, pode deixar a taça no ovo. Vila, Alexandre Henrique do Vale. Boa.